irmãs de Lázaro, de São Lázaro, daquele amigo de Cristo que o Senhor ressuscitou. E essas duas irmãs são Marta e Maria. Maria, chamada de Betânia. E nós ouvimos, nesta narrativa do Evangelho, que Marta anda atarefada. Ela cuida da mesa, põe a toalha, vai buscar os pratos, ela vê o que é a comida, prepara bolinhos, prepara a sobremesa, ela prepara tudo para que nada falte naquela casa, naquele momento, porque Cristo estava ali. Só que Marta interpreta mal o momento. Marta interpreta aquele momento como se alguém muito importante estivesse de visita à sua casa. E estava. Cristo, de facto, era uma pessoa importante, mas não somente importante. Marta interpreta mal porque prepara tudo para receber um convidado de alta estirpe. Mas o Senhor, nosso Deus Salvador Jesus Cristo, não é só alguém de alta estirpe. Ele é Deus. Ele é Deus. E Marta apaixona-se pela admirável beleza da presença que sai, que brota, que decorre da natureza humana, do Cristo que está ali na sua casa. Ela fica embevecida, enternecida com a presença de amor que aquela natureza humana de Cristo, saído de Maria, exala e perfumando toda a casa onde Marta e Maria estão. Marta interpreta isto. Marta vê Cristo na sua natureza humana, em tudo o que ele tem de sublime, de maravilhoso, de único. Ela reconhece, Marta reconhece, que Cristo não é um homem como os outros, mas não vislumbra nele o que Maria encontrou. E o que é que eu quero dizer que Marta não vislumbra em Cristo o que Maria encontrou? Maria de Betânia, não é Maria, mãe de Jesus, que está ali, entendem? É Maria, irmã de Marta. Marta não vislumbra o Deus presente naquele homem que era homem e que era Deus, simultaneamente. Ela acordou. Ela não, ele. Dizia eu, isto é um desafio, olha, há o nosso amor de todos, é a nossa paciência. As criancinhas têm destes momentos. E não, vamos, eu falo um pouco mais alto e vós fazeis um sacrifício e para ouvires o que eu digo. Até que a criancinha ou se cala ou adormece, ou nenhuma das coisas, mas nós não pararemos por aqui. Não é uma criança que nos vai derrotar. Também não vamos pedir para ficar na rua, que isso não é cristão, não é de amor. Bem, nós, dizia eu, Marta vê o homem na sua natureza humana, ela sabe que é o Cristo, mas ela não alcança, Marta não alcança a dimensão da divindade de Deus que está presente no Cristo que ali está. Maria incorre, entre aspas, na ira da irmã. E eu digo ira, não terá sido isso. Mas Maria fica quieta, não faz nada, não ajuda nos cuidados da casa. Não ajuda nos cuidados da casa. E quando digo que incorre na ira de Marta, é porque Marta diz, Senhor, então a minha irmã fica aí quieta, sentada, não faz nada. E Cristo diz-lhe, bem, Maria tomou a melhor parte. Ou seja, Cristo responde a Marta, que andava a preparar coisas importantes na casa, mas Cristo responde que a melhor parte era aquela que Maria escolheu, era estar ali junto dele. E o que é que... Como é que ele se chama, filho? Mateus! Vamos fazer silêncio. Meu Deus! Filho. Olha, Beatriz, pega um bocadinho ao colo, embala-o que isso eu não consigo, ninguém consegue ouvir nada. Filho. Maria escolhe estar junto de Cristo. E o que é que Maria está a fazer? Está simplesmente a olhar para Cristo? Sim. Maria está simplesmente a olhar para Cristo. Está simplesmente a escutar Cristo. Naquele momento, será que era importante preparar a casa porque Cristo estava ali? Não, não era. O importante era estar junto de Cristo. Só que para se ter a postura que Maria teve,
tinham todos os que estavam naquela casa que perceber que aquele era o Senhor nosso Deus, o Rei de toda a criação, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo que encarnou no ventre de Maria. Todos teriam de perceber o que Maria percebeu, sentiu, para viverem como Maria estava a viver. O problema, amados irmãos e irmãs, é que todos naquela casa, passando por Marta, começando em Marta, acabando em Marta, não perceberam que aquele Senhor, Jesus Cristo, não era só uma figura ilustre. Não perceberam que Ele era Deus. Só Maria entendeu. Então Maria, quando está junto de Cristo, olhando o Mestre, quase esgazeada, o termo é este, quase esgazeada, de olho que não mexe, ouvido que não sente ruído algum. Os ouvidos de Maria eram silêncio absoluto. Quando eu vos falo de silêncio absoluto, não quer dizer silêncio, ausência de ruídos. Entendem? Nós pensamos que silêncio é quando não ouvimos barulho nenhum. Isso não é silêncio. Silêncio em Deus, na igreja, o nosso silêncio, aquele que Maria hoje faz, é um silêncio não apenas que significa que não havia barulho nenhum à volta dela. Ou seja, ou havendo barulho, ela não ouvia os ruídos. Não. O silêncio do qual estamos a falar é o silêncio que permite que eu próprio, nós próprios, nos esqueçamos de nós mesmos. Silêncio é quando eu não tenho mais noção que respiro, mais noção que estou aqui. Todo eu estou calibrado, focalizado, como Maria hoje estava. Calibrada, focalizada, seu olhar e seus ouvidos, de tal forma atentos ao Deus que está presente ali diante dela, que não há nada que ela não só não escute, ela não só não escuta nada, não ouve nada a não ser o que Cristo diz, como ela também não tem mais preocupação com ela própria, se o braço está assim, se dói o joelho, se tem uma queimbra no ombro direito ou esquerdo. Maria não se preocupa mais com isso. Marta sim. Marta preocupa-se com as coisas, não só com ela, Marta, mas com tudo da casa, à volta dela. Maria não se preocupa com nada da casa, nem com ela mesma. Ela faz silêncio de si mesma. É aí que nós escutamos Deus. Não apenas no silêncio que o mundo se não faz, que o mundo deixou de fazer. Não podemos esperar que o mundo se cale, amadas irmãs, repito, não podemos esperar que o mundo se cale, porque às vezes o mundo não se cala. E mesmo que o mundo se cale, ainda estamos nós vivos para gritarmos sozinhos dentro de nós próprios, fazendo algazarra, bagunça e barulho. Então é preciso matarmos estes ruídos dentro da nossa alma, dentro do nosso intelecto, dentro da nossa mente. O que Maria estava a fazer ali era simplesmente oração. Maria orava. E nós não percebemos isto. Quando ela olhava Cristo, quando ela escutava Cristo, ela estava em profunda oração. De todos os graus de oração que existem na igreja cristã ortodoxa, na igreja de Cristo, porque nós nem sequer sabemos, amados irmãos e irmãs, pensamos que orar é só isto, rezar. Isso é o primeiro grau. Quando nós rezamos, o primeiro estágio de oração é a oração labial, dos lábios. Os lábios mexem. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, tem piedade de mim, pecador. Lábios. O segundo estado de oração é quando o intelecto e a mente entendem o que os lábios dizem. Então a oração já é dita pelos lábios e ao interior do intelecto. O terceiro estado de oração, acima destes dois, dos lábios e do intelecto, é quando o intelecto e a mente que compreendem o que os lábios dizem, baixa ao coração. E então a oração começa a ser entendida, já não aqui, pela razão, mas entendida intuitivamente, pela intuição, pela sensibilidade do coração. Então é chamada a oração do coração. Quando isso acontece,
Amados irmãos e irmãs, nós já não estamos ao nível das coisas, pensamos, que raciocinamos, estamos ao nível de uma sensibilidade silenciosa. Quando a oração baixa ao coração, começam os ruídos exteriores, esses já desapareceram, e começam os nossos ruídos interiores a desaparecer também. A seguir vem a quarta etapa, ou o quarto estágio da oração, que é chamada oração ativa. Estou-vos a dizer isto para percebermos o estado de oração em que estava Maria. O quarto estádio de oração, ou de grau de oração, é chamada a oração ativa. É quando a oração está já a ser dita pelo coração, é quando o coração começa a rezar sozinho. E nós mesmo a dormir, a oração diz-se em nós. O nosso coração ora por nós e conosco, como se tivéssemos os olhos abertos a dizer: Senhor Jesus Cristo, Deus vivo. O coração está a dizer lá essa oração enquanto nós dormimos. É chamada oração ativa. Depois vem a oração de êxtase, que é quando eu me esqueço e perco consciência de mim próprio e sou todo eu consciência virada para Deus. E nesse estádio, que é o sexto, se Deus permitir, a nossa alma pode ir ao reino dos céus, ao terceiro céu. A alma, como São Paulo disse. E no último estádio, que é o sétimo degrau, a etapa da oração, que é aquele que alguns starets, alguns místicos, alguns ascetas, alguns santos monges e monjas alcançam, então é chamada a oração contemplativa, que é o alimento dos anjos. Os anjos alimentam-se da contemplação de Deus. Os anjos não comungam ao corpo e ao sangue de Cristo. Não têm como comungar o corpo e o sangue de Cristo. Então o alimento dos anjos é a contemplação, ou seja, é a oração permanente. Eles não só veem, não só escutam Deus, como Maria hoje escutava. Maria escutava Deus, Maria estava a ver, mas não estava só a ver e a escutar, ela estava a viver a presença única do amor de Deus na pessoa divina de Cristo, na sua natureza humana e na sua natureza divina, que ali estava na vontade humana de Cristo e na vontade divina, que estão presentes no Deus que está dentro dela. Maria consegue atingir este estado e então ela entra no reino dos céus. Bem, vamos dizer, então, mas no reino dos céus era ali, em casa de Marta e Maria? Era, naquele momento era, porque o Senhor do reino dos céus, sem o qual os céus nada valem e não existem, o Senhor do reino dos céus estava ali. Cristo, nosso Deus e Salvador, estava ali, diante de Maria e na casa de Marta e Maria. E Cristo é o próprio reino dos céus. Claro que o reino dos céus é um espaço geográfico e místico, onde o Senhor habita e os anjos, e onde nós, depois da ressurreição, depois de Cristo ir aos nossos túmulos, acordar os nossos corpos ausentes de vida, nós entraremos no reino dos céus. Aqueles que fizerem como Marta hoje fez, aqueles dentre nós que nos consigamos abstrair não só do mundo aí fora, mas de nós próprios também. Amados irmãos e irmãs, claro que não vamos conseguir fazer isto 24 horas por dia, mas também não está dito no Evangelho que Maria ficou ali até à morte de Cristo na cruz, assim, olhar para Cristo e ouvir Cristo. Não! Mas naquele momento era o que importava fazer. A única coisa necessária a ser feita era aquela. Claro que Maria de Betânia depois se levantou, no momento em que Cristo saiu daquela casa. Mas ela continua junto de Cristo. Ela é uma das 4 mulheres que estão na cruz, cá embaixo, com Maria, Mãe de Deus, e Maria Madalena, e João Teólogo, e Salomé. Ela é uma das que está ali quando Cristo está na cruz. E esta narrativa do Evangelho de hoje acontece pouco tempo antes. Então, nós temos que procurar, queridos irmãos e irmãs, viver este estado interior de atenção crucial posta em Cristo. Amados irmãos e irmãs, se fosse possível, não é porque Deus nos é apaixonado de um amor em brasa por cada um de nós, porque se não fosse isto que eu vos vou dizer, era possível. Se Deus nos mostrasse hoje, aqui, o dia em que vamos morrer, a forma como vamos morrer, o tipo de caixão em que nos vão meter, a ausência de amor, a falha na memória,
as costas viradas ao túmulo no dia do nosso enterro? Se nós víssemos isto hoje, eu garanto a todos nós e a mim próprio, que nós, se calhar, deixávamos de andar para correr, para podermos ser um bocadinho Maria. Se não soubéssemos, nós perguntaríamos como fazer. Como fazer o quê? Como descobrirmos este Deus que é o nosso Criador, este Deus que é nosso irmão, Filho do Pai, que é Criador, nosso e fonte de vida, dele, Cristo, Verbo, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nós prestaríamos atenção a este Natal que se aproxima, mas não ao Natal só das prendas, não ao Natal que nos leva a ver qual é o percentual do cartão de crédito, ou se temos muito dinheiro na conta ou pouco, se dá ou não para comprar muitas guloseimas e muitas prendinhas, isto e aquilo. É mau ter prendas no Natal? Não é. É mau ter uma mesa mais farta, com uma culinária, com iguarias mais raras do que aquelas que comemos ao longo do ano? Não, é bom. O que não é bom é só vivermos o Natal em função de uma mesa melhor. Não é bom vivermos o Natal em função do que Marta faz hoje no Evangelho. Marta andava a lindar, a preparar, a melhorar a sua casa. Se calhar, como eu disse inicialmente, pôs toalhas novas na mesa de renda de linho. É bonito para embelezar a mesa, mas não podemos correr daqui até ao Natal, só para melhorarmos a nossa mesa onde vamos comer. Só para termos melhor comida dentro do prato. Só para revermos alguns amigos e amigas ou familiares que não vemos durante o ano. Tudo isso é bom que aconteça, mas mais importante do que isso é que nós procuremos reencontrar este Cristo que esquecemos ao longo do ano. Ou que, se não esquecemos, vivemos mal. Talvez refletirmos se ao longo do ano vivemos como Marta ou procurarmos ser como Maria. Então, agora que Cristo vai nascer, que vai sair do ventre de sua mãe, aproveitemos para parar um pouco, para nos perguntarmos a nós mesmos. Se não conseguirmos evitar deixar de ouvir o ruído da cidade, peguemos no carro, vamos a pé, de autocarro, fujamos 10, 15 km para o meio daí de um pinhal qualquer, à beira-mar não, que o mar faz barulho também, um pinhal silencioso, um campo, para que não ouçamos os ruídos da cidade e pedir a Deus que nos deixemos de ouvir a nós mesmos, porque, como eu disse há pouco, era importante que este Cristo que vai nascer do Natal nascesse com o nosso amor dentro de nós, impregnando-nos de alto a baixo, que não estivéssemos no Natal assim fugindo na liturgia de Natal, fugindo na oração que não fazemos, fugindo no amor que pomos nas fioses, no bacalhau que compramos, no azeite que buscamos, nas gargalhadas que dermos. Que o nosso Natal não fosse feito só disso. E como é que se chega ao Natal de uma maneira diferente, amados irmãos e irmãs? Começando por lembrar a Santa Quaresma, que começou na segunda-feira passada. Esta Quaresma não é tão rigorosa como a grande Quaresma que antecede a Páscoa, mas mesmo assim é uma Quaresma que exige seriedade. Então há algumas coisas que nós devemos deixar de comer. Se não souberdes o quê, perguntai ao reitor, perguntai ao Sr. Teodoro, perguntai-me a mim. E nós informaremos e diremos. A Quaresma é o momento em que nós começamos a despir-nos dos trajes, das roupas pesadas, para chegarmos ao Natal como? Nus. Devemos chegar ao Natal nus. Sem pesos, que não são próprios do nosso peso, nem do nosso corpo, nem da nossa alma. Com gordura a menos física, sim, mas mais importante, ou tão importante do que isso, com menos gordura na alma. Com menos gordura na alma, o que é que isto quer dizer? Com um amor que nos leve a esforçarmos-nos agora já para chegarmos mais leves ao Natal do nascimento de Cristo. Para não sermos, como eu disse há pouco, ou não corrermos o risco de sermos apenas
aquela irmã nossa, que é uma santa irmã, e é santa, Marta, para não sermos só Marta. E o mundo está cheio de Martas, mas de quase nenhuma Maria, ou de muito poucas Marias. Haverá sempre quem limpa a mesa, mas haverá poucos que nos amem. Haverá muitos que limparão e varrerão a casa, mas haverá muito poucos e muito poucas que não voltarão as suas costas no dia do nosso enterro. Quando eu digo voltarem as costas no dia do nosso enterro, é de uma semana já não se lembrarem de quem foi enterrado. É não terem memória e esquecerem o nome de quem está morto, parado dentro do caixão. E para quem está dentro do caixão, não importa ter uma Marta em casa, preparando uma mesa, onde o morto não se vai mais sentar. Não adianta ter uma Marta quando se está no caixão, e enchendo o prato de boa comida para o morto ou morta que está no cemitério, que não se levantará para sentar à mesa e comer, que está no prato. É importante, sim, termos uma Maria como esta que está hoje a escutar, a olhar e a viver aquele momento com Cristo. É importante termos uma Maria que se lembre do nosso nome, do nome do morto ou da morta que ali está, porque lá chegaremos. Ninguém entra no reino dos céus sem passar pela morte, amados irmãos e irmãs. Então, é importante termos uma voz cá fora viva, uma boca que se abre e grite por aqueles como nós que, estando mortos, não podem mais abrir a boca. É importante ter uma Maria de boca calada, mas de coração, de boca aberta para Deus, gritando diante do Senhor nosso Deus, como ela gritou no Evangelho de hoje, gritou em silêncio. Maria gritava na contemplação, na oração contemplativa, que ele levava e levou a viver aquele momento hoje, junto de Cristo. O grito dela brota do silêncio. Não é um grito estridente, como os canhões, quando disparam balas. É um grito de silêncio, que ecoou até hoje, 2000 anos depois. Nós falamos de Marta, sim, mas tomamos Maria como um exemplo maior. Então lembremos, queridos irmãos e irmãs, que a Quaresma é um pedacinho já, se nós o aproveitarmos, de preparação para este encontro com Cristo no dia do seu nascimento, para sermos mais Maria do que Marta quando chegar o dia 25 de dezembro, e não andarmos só afogueados, preocupados com as coisas do mundo, e afinal Natal fica a ser só o nome, porque temos tudo o que é de Natal. Temos luzinhas, temos árvores de Natal, temos o Pai Natal, temos as ovelhinhas, nós falamos de Natal, nós convidamos amigos para o Natal, mas só lembramos de todos, mas não nos lembramos de Cristo. Cristo é o único que não fará parte do nosso Natal, se não tivermos cuidado e formos apenas como Marta. Corremos o risco de nos lembrarmos de toda a nossa família, amigos e amigas, colegas de trabalho, mas não nos lembraremos de Cristo. Vê do mundo aí fora, à medida que o mês de dezembro for andando, for avançando, vede nas televisões, nas redes sociais, fala-se de quê? De Cristo? Não. Fala-se de roupas bonitas, de lojas onde se vendem essas roupas, de sítios, restaurantes onde há boas comidas. Fala-se de melhorar a nossa casa, alindá-la, mas não se fala de alindarmos a nossa alma, como uma noiva que se alinda para o encontro com o seu esposo, com o seu futuro esposo, com o seu noivo. Preocupamos em alindar a casa toda, mas a nossa alma não. E o esposo da nossa alma é Cristo. Vai nascer no dia 25 de dezembro. Vede. E vamos deixar Cristo sozinho, naquela pobreza, não é da manjedoura. Com essa Cristo lida bem, com a pobreza do mundo. O Senhor não é rei deste mundo. Mas será que é bom para nós deixarmos Cristo recém-nascido no dia de Natal, no ventre de Maria, desamparado do nosso amor? Isto que eu vos digo não é um apelo às vossas emoções, nem à vossa psique, às coisas psicológicas. Logo, não vos faço apelo às emoções, nem às coisas psicológicas do vosso intelecto. Estas minhas palavras espero que sejam um apelo ao vosso coração. Coração! É este coração que é capaz de orar por nós e connosco quando nós estamos a dormir. Vede o que o nosso coração faz por nós. Enquanto nós dormimos,
Se nós conseguimos atingir este estado de oração, Ele orará, vigiará por nós o nosso coração. Vede, então nós, será que não devemos também orar pelos nossos irmãos, trazendo-os a este silêncio? Porque só no silêncio nós vamos conseguir ver Cristo, escutar Cristo. Não vamos conseguir encontrar Cristo em lado nenhum, vamos vê-lo nos ícones, e passamos pelo ícone, damos um beijinho e pronto, e vamos para o bacalhau, para o peru, e com Cristo, eu e Cristo, entre mim e Cristo está tudo resolvido. Em 10 segundos, dei um beijinho no ícone e fui-me embora. Pus uma vela, fiquei 15 minutos na igreja. Não como nós, ficamos aqui 2 horas ou mais. Mas quando chegamos à noite do Consoada, ficamos a noite toda, bebendo, comendo, até que de manhã não nos levantamos. Acordamos à 1 da tarde. O almoço depois vai ser às 3, 4 e andamos nisto. Entendem, meus irmãos? Não está mal se tudo isto, como eu disse, for feito depois de eu ser Maria, a Maria do Evangelho de hoje. Depois de Cristo ter estado em primeiro lugar na minha vida. Então é bom que eu esteja com todos os outros, que são a imagem de Cristo na minha vida. Não podemos trocar, inverter os papéis, como diz o mundo, às vezes com alguma sabedoria. Que o Senhor vos ajude a fazer-vos um esforço para vos preparardes durante esta quaresma. Os que não conseguirem fazer uma quaresma mais rigorosa, fazem menos. Os doentes não fazem jejum. As grávidas não fazem jejum. As pessoas, irmãos e irmãs nossos mais velhinhos, também não devem fazer jejum. Isto é para aqueles que têm saúde, que podem fazer algo. Se não souberdes como, perguntai, e eu direi. Orai por todos nós. Que o Senhor vos ajude, a vós e aos vossos irmãos e irmãs, durante este período do ano, para termos um ano que vai começar daqui a 1 mês e pouco, melhor do que este. Sem guerras, com paz, sem ruídos de bombas, mas com ruídos de pessoas que digam: eu amo-te, meu irmão, eu amo-te, minha irmã. Que bonito que era, em vez de palavras que, se não te mato hoje, mata amanhã, como dizem nas guerras. Que bonito que era podermos ser boca que se abre para que o amor de Cristo tocasse os nossos irmãos e irmãs, quando os nossos olhos os olhassem, os nossos ouvidos os ouvissem, e as nossas mãos os abraçassem, e a nossa boca dissesse eu amo-te, como o Senhor me ama. Eu amo-te, irmão e irmã, como Cristo me ama a mim. Que belo que era que pudesse dizer isto. Que o Senhor vos proteja, aguarde e ame, cuide e proteja ao longo das vossas vidas. Agora, Panaquise, vamos rezar uma oração pelos mortos, por aqueles que partiram. Foi pedida pelos irmãos e irmãs vossos.